nosso primeiro dia de aula desta semana. E como foi o final de semana de vocês? Descansaram, assistiram aquele filminho, deu para relaxar e até dormir mais um pouco, não foi? Então, já que descansaram, vamos iniciar nossa semana com bastante entusiasmo, tá certo? Aqui do ano, onde nossa primeira aula desta semana iremos estudar com as disciplinas Ciências, Atividades de Reforço e Produção de Texto. Vamos deixar na mesinha de estudos Produção de Texto e Atividades de Reforço. E vamos iniciar nossa aula com o livro de Ciências. Vamos lá? E qual vai ser as páginas, tia Janeiro? Vamos abrir a página 94, que vocês já abriram, que corresponde ao assunto o sistema endócrino. O sistema endócrino, ele tem a função de coordenar alguns órgãos do nosso corpo, junto com o sistema nervoso. Então, iremos ler este assunto com bastante atenção, como lemos os demais assuntos, porque desta maneira iremos responder todas as nossas atividades sem nenhuma dúvida, não é? Então vamos iniciar nossa leitura. O sistema endócrino. O sistema endócrino tem a função de controlar e coordenar as ações do organismo, junto com o sistema nervoso. Ele é composto de várias glândulas que se situam em diferentes regiões do nosso corpo. As glândulas são estruturas que produzem substâncias chamadas de hormônios, que são transportados através da corrente sanguínea e têm determinada função no local do corpo onde irá atuar. Vamos conhecer algumas glândulas e suas funções, como, por exemplo, a hipófise ou pituitária. Olha a imagem dela aqui, Tuane. Olha como ela é pequenininha. Hipófise ou também pituitária, vamos conhecer. É uma glândula situada na parte inferior do cérebro, que controla o funcionamento de várias outras, sendo também conhecida como a glândula mestra. Essa glândula também é responsável por produzir o hormônio do crescimento. Você já parou para pensar por que existem algumas pessoas grandes e outras pequenas? E aí? Porque existem umas pessoas que não crescem, que são pequenas, por conta também dessa glândula que é conhecida como o que produz o hormônio do crescimento. Vamos continuar nossa leitura. O crescimento exagerado e a falta de crescimento estão relacionados ao excesso ou à ausência da produção do hormônio do crescimento. O excesso de sua produção causa uma doença chamada gigantismo, crescimento exagerado, e a sua carência provoca o nanismo, ou seja, a falta de crescimento do corpo. Quando o hormônio é exagerado, temos o gigantismo, que é o crescimento exagerado. E quando existe uma carência, uma falta, temos o nanismo, que é a falta deste hormônio, ou seja, algumas pessoas crescem menos. Tireoide e paratireoide. A tireoide é uma glândula que se localiza na base do pescoço, em frente à traqueia. Ela se localiza, a tireoide,
de borboleta, onde temos a glândula da tireoide e glândulas paratireoides. Vamos continuar nossa leitura. A função dela é produzir, armazenar e liberar na corrente sanguínea os hormônios tireoidianos, auxiliando na função de órgãos importantes, como o coração, por exemplo. As glândulas paratireoides são 4 pequenas glândulas do tamanho de uma ervilha, localizada no lado interior da tireoide. Elas produzem o paratormônio, hormônio que regula a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. Olha aqui, são 4 as glândulas paratireoides. São 4 do tamanho de um grão de ervilha. Olha aqui as 4. No livro de vocês temos essa imagem mais visível, que vocês podem observar. Vamos para a próxima página. Suprarrenais ou adrenais. São 2 glândulas que se situam acima dos rins e produzem um hormônio chamado de adrenalina, também conhecido como hormônio das situações de emergência. Esse hormônio é responsável pela reação das pessoas em situações de grandes emoções, perigo, estresse e fadiga, etc. Então, temos as glândulas adrenais na imagem, que elas são aquelas glândulas que são responsáveis por alguma adrenalina que sentimos, uma emoção, o estresse, onde elas também são conhecidas como hormônio das situações de emergências. Vamos continuar nossa leitura. Pâncreas é uma glândula que faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema endócrino. É quem produz a insulina e o glucagon, hormônios responsáveis por regular a quantidade de glicose em nosso organismo. Quem é? Olha aqui a imagem dos pâncreas. Vamos lá, continuar. O organismo utiliza a glicose como fonte de energia para executar seus processos vitais. Vamos conhecer um pouco sobre os ovários, que é um órgão feminino. Produzem hormônios sexuais femininos que são responsáveis pelas características femininas, pela ovulação, liberação do óvulo e pela menstruação. Durante a puberdade, eles são os responsáveis pelo aparecimento das características sexuais secundárias nas mulheres, tais como o alargamento dos quadris, o crescimento dos seios, o crescimento de pelos nas axilas e nos pubis. Vamos agora conhecer os testículos, que são órgãos masculinos. Produzem hormônios sexuais masculinos que são responsáveis pelas características sexuais dos homens na puberdade. Nessa fase, crescem os testículos, os pelos e o pênis. Os testículos começam a produzir espermatozoides. A voz muda, aparece a barba e os músculos se desenvolvem. Temos no quadro tanto a imagem dos ovários como as dos testículos.
sabia que o estresse pode levar ao desregulamento do sistema endócrino? Ele desregula. Isso mesmo, o estresse. Em resposta ao estresse, o sistema endócrino pode secretar vários hormônios em níveis mais elevados do que o normal. E isso pode ocasionar diversos efeitos negativos em nosso organismo. O estresse, por tempo prolongado, pode levar a um certo número de doenças endocrinas. O médico especialista que trata das doenças relacionadas ao sistema endócrino é chamado de endocrinologista. Baseado em toda essa leitura, iremos responder nossas atividades, onde iremos utilizar o próprio livro para fazer a pesquisa para nossas respostas. Tá certo, quinto ano? Vamos iniciar. Na primeira pergunta, diz assim: qual é a função do sistema endócrino? Vamos voltar para o início do nosso assunto, em que no primeiro parágrafo está dizendo assim: o sistema endócrino tem a função de controlar e coordenar as ações do organismo junto com o sistema nervoso. E aí? Vocês já sabem essa resposta? Cíntia Janeiro. Lemos o parágrafo e vamos responder. Vamos lá. Vamos ler nossa resposta. Vamos lá, todo mundo. Qual é a função do sistema endócrino? A função do sistema endócrino é controlar e coordenar as ações do organismo com o sistema nervoso. Vamos para a segunda. Onde as glândulas do sistema endócrino liberam os seus hormônios e quem os transporta? Temos duas perguntas em uma. Vamos voltar para a página 94 e vamos ler o parágrafo que fala sobre os hormônios. As glândulas são estruturas que produzem substâncias chamadas de hormônios, que são transportados através da corrente sanguínea e têm determinada função no local do corpo onde irá atuar. E aí, vamos responder corretamente. A Janeide já explicou onde iremos tirar a nossa resposta. Vamos lá? Vamos lá? Vamos ler novamente. A segunda questão. Onde as glândulas do sistema endócrino liberam os seus hormônios e quem os transporta? As glândulas do sistema endócrino
liberam seus hormônios na corrente sanguínea. Elas liberam na corrente sanguínea e eles são transportados pelo sangue até o local onde irão atuar. Vamos agora para a terceira questão. Qual é o nome da doença causada pelo ou pela? Letra A. Excesso do hormônio do crescimento. Como é o nome da doença quando temos o excesso de hormônio do crescimento? Se voltarmos na página 94 da segunda coluna, temos esse assunto, esse parágrafo, que é bem importante. O crescimento exagerado e a falta de crescimento estão relacionados ao excesso ou à ausência da produção do hormônio do crescimento. O excesso de sua produção causa uma doença chamada gigantismo e sua carência provoca uma doença chamada o nanismo. Eu já nem se confundiu, nanismo. Então, o excesso, gigantismo, e a falta, nanismo. Vamos agora para a quarta questão. Qual glândula é responsável pela produção do hormônio do crescimento? Então, vamos observar este parágrafo que fala da hipófise ou pituitária. É uma glândula situada na parte inferior do cérebro que controla o funcionamento de várias outras, sendo também conhecida como a glândula mestre. Essa glândula também é responsável por produzir o hormônio do crescimento. E qual é o nome dessa glândula que tia Janeire acabou de ler todo esse parágrafo? Hipófise ou pituitária, também conhecida como glândula mestre. Vamos lá. Qual a glândula é responsável pela a produção do hormônio do crescimento? Quinto ano, hipófise ou pituitária, também conhecida como glândula mestra. Temos ela aqui, ó, a imagem. Vamos continuar. Quinta questão. Qual é a função da glândula paratireoide? Então, vocês vão lá no parágrafo onde está falando sobre a tireoide e paratireoide e vão ler este parágrafo. Vão observar qual é a função da glândula paratireoide e vão transcrever para a quinta questão. Tia Janeide, nesse momento, vai copiar e no final iremos conferir as respostas, tá certo?
Vamos lá. A função da glândula paratireoide é produzir o paratormônio, hormônio que regula a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. Vamos agora para a sexta questão. É hora de pesquisa. Descubra as respostas das perguntas a seguir. Vamos pensar. Sei que você já sabe. É bem simples. A alternativa A diz assim: qual é o nome da doença causada pela baixa produção de insulina? Qual é? Eu até falei a respeito da minha sobrinha. Quem lembra do 5º ano? Quem assistiu minha aula vai lembrar nesse dia. É a diabetes. Vamos para a letra B. Qual é a função da insulina produzida pelo pâncreas? Qual é a função? A função da insulina é, vamos copiar, vamos pesquisar também. Vamos ler a letra B. Qual é a função da insulina produzida pelo pâncreas? Vamos lá. A função da insulina é regular a concentração de glicose no sangue. Agora, a tia Janeide vai organizar o quadro para responder a alternativa C e as demais questões. Vamos lá, 5º ano. Letra C, da sexta questão. Qual é a função do glucagon produzido pelo pâncreas? Qual é a função? Vamos lá. Vocês vão pesquisar e a tia Janeide vai escrever. Vou fazer a pergunta novamente. Qual a função do glucagon produzido pelo pâncreas? A função do glucagon é aumentar o nível de glicose no sangue quando sua concentração encontra-se abaixo do normal. Ou seja, sua função é quando ele concentra-se, quando o nível de glicose do sangue está abaixo, ele concentra ela para ficar no normal. Vamos agora para a 7ª questão. Escreva V para verdadeiro e F para falso. A tireoide é uma glândula que se localiza na base do pescoço, em frente à traqueia, apresentando uma forma de uma borboleta
E aí, eu lembro que ao ler o assunto, lemos esse parágrafo, falando da tireoide, que ela se encontra de frente à traqueia e tem um formato de uma borboleta, não foi isso? Então é verdadeiro. Muito bem. Próxima. As adrenais são responsáveis pela produção do hormônio chamado de adrenalina. E aí, quinto ano? Só de ler esta alternativa, já sabemos que o nome adrenais é semelhante à adrenalina. Está correto, não é verdadeira. Elas são responsáveis pela produção do hormônio chamado de adrenalina. Próximo. As paratireoides são duas pequenas glândulas localizadas na face externa da tireoide. Na face externa, as paratireoides, ou elas ficam em frente. E aí? É verdadeira ou falsa? Falsa, muito bem. Por fim, os ovários produzem hormônios sexuais masculinos, responsáveis apenas pelas características secundárias, pelas características sexuais secundárias nas mulheres. Essa está falsa. Ao ler a primeira linha, já conhecemos que está errada, porque os ovários produzem hormônios sexuais femininos e não masculinos. Então está falsa, errada. Vamos para a oitava questão. Relacione algumas das glândulas endócrinas estudadas a cada parte do corpo humano. Temos o corpo humano masculino e o feminino. Na dúvida, vocês vão voltar ao assunto e vão observar tanto no conteúdo do assunto e também nas imagens. Primeiro, temos observe a primeira imagem. Eu já vi uma semelhança de uma borboleta nessa imagem. No livro de vocês está bem visível, que é a tireoide. Tia Janete vai copiar ela aqui pelo espaço para ficar mais visível para vocês. Pronto. Olha ela aqui, é dessa setinha daqui, ó. Bem seguindo a tireoide. Vamos fazer primeiro do masculino, depois iremos fazer do feminino. Próximo, temos qual a imagem? Aqui, ó. O livro de vocês está mais visível. Ela serve para a segunda nuvenzinha. Suprarrenais ou adrenais, não é? Muito bem. Suprarrenais, olha elas aqui. Ó, aqui, ó, na imagem. Ou adrenais. Muito bem. E por fim, temos a imagem dos testículos. Muito bem. Vamos agora para o feminino. Ó, a mesma imagem aqui, ó. Diferente, ó, o livro de vocês. Hipófise ou pituitária, não é? Muito bem, tia Janeire vai colocar aqui. Hipófise ou pituitária.
por fim, temos a imagem dos ovários. Vamos ler, começando. Tireoide, suprarrenais ou adrenais. Vocês vão observando no livro de vocês a setinha, fica mais legível. E temos os testículos. No corpo feminino, temos hipófise ou pituitária. Temos pâncreas e ovários. Ok? Vamos agora para a nona questão. Ela é pessoal. Escolha uma das glândulas estudadas e pesquise os hábitos e cuidados que devem ter para evitar problemas no seu funcionamento. Depois, escreva abaixo. Vocês vão voltar ao assunto. Vão observar qual das glândulas que vocês querem fazer a pesquisa e vocês vão fazer essa pesquisa. Após pesquisarem, ler e ter o entendimento, vocês vão escrever na nona questão, tá certo? Quinto ano. Vamos agora para a 10ª. Vamos observar a imagem. Eu estou vendo que tem um cachorro bem bravo, não é? E olha como ele tem dentes. Coitado do menino. Ele parece que não está numa situação boa, né? Vamos ler essa 10ª questão. Observe a imagem. Qual hormônio produzido pelo corpo de Pedro foi liberado durante a situação de perigo mostrada acima? Temos a figura, a imagem de Pedro, que ele está em uma situação de perigo, não é? E qual foi esse hormônio que foi liberado quando ele está nessa situação? Adrenalina, muito bem, quinto ano. Ele liberou. Também a situação que Pedro viveu, não foi? Vivenciou com esse cachorro. Dessa maneira, finalizamos o nosso conteúdo do livro de Ciências e as Atividades, que foi sobre o sistema endócrino. Vocês vão continuar aí em casa, respondendo, praticando, que vai ser o livro de reforço, página 202, o mesmo assunto, sistema endócrino. Tive dúvida? Vou pegar meu livro de ciências, vou ler todo o assunto e vou responder minhas atividades de casa. Se tiver mais dúvida, volte e assista o vídeo, tá certo? Quinto ano. Após responder ciências, vocês vão pegar a produção de texto nas páginas 46 a 48 e vão responder, tá certo? Finalizamos nossa aula de hoje. Espero que vocês se cuidem e fiquem todos em casa com a proteção do Papai do Céu. Tchau e até amanhã!